Professor Alan, o senhor vibrou muito com a vitória na borda do gramado, depois que o juiz apita o final, e quero crer que o senhor vibrou por tudo o que aconteceu essa semana, que foi um acúmulo de tensão. Quinta-feira, vem para Brasília e aí dá pânico elétrico no avião, volta. Quer dizer, para a véspera de um clássico, tudo o que não poderia acontecer, aconteceu. E aí acontece a vitória. A sua análise de tudo e do jogo. Boa noite. Bem colocado. É uma circunstância que fugiu totalmente do nosso controle, né? Nós fizemos uma logística perfeita no papel, mas infelizmente na prática houve esse problema, né? O risco de acontecer algo, isso tudo também influenciou mentalmente alguns jogadores no momento, porque foi uma coisa um pouco delicada e mal explicada que aconteceu durante o voo, e nós superamos. E eu quero aproveitar para destacar o comprometimento e a postura desse grupo. Foi a primeira vez aí em 26 anos de futebol profissional que eu joguei uma partida sem treinar, sem trocar de roupa para ir para o campo. E ninguém reclamou em momento nenhum, ninguém usou isso como justificativa. A gente se entregou do início ao fim, tivemos as melhores oportunidades, envolvemos o adversário, e obviamente que um clássico é sempre muito competitivo, e ali foi uma descarga de adrenalina que a gente teve para presentear o nosso torcedor também, que, se não me engano, há 2, 3 anos não vencia um clássico, 4 anos que não vencia um clássico. Então tudo isso serve de combustível para nós. A mesma insatisfação em alguns momentos do torcedor também é nossa. A gente sabe que tem muito para evoluir ainda e tem margem para isso. Estamos no caminho certo, como eu falei da última vez. Fizemos um grande jogo contra o Vitória e merecíamos a vitória, e acabamos tomando um gol no último minuto. Então isso significa que o trabalho está sendo bem construído, não só da comissão técnica, dos jogadores, mas de toda a diretoria, de toda a presidência, de todos aqueles que estão envolvidos no dia a dia. E o jogo, acho que foi o que a gente esperava, né? Uma equipe que tem uma qualidade técnica muito grande, uma equipe que você não pode dar espaços. Tivemos uma estratégia muito boa, né, de forçar com que os zagueiros deles, os volantes, armassem a equipe deles, e isso acabou dando certo, né? Nós temos que ter essa leitura sempre. Então a gente fica feliz porque aquilo que a gente planejou na grande parte do tempo acabou dando certo. Poderíamos até, em algumas circunstâncias ali de contra-ataque, ter ampliado o marcador, mas no final prevaleceu ali o coração, a entrega, e graças a Deus a gente conseguiu quebrar esse tabu e dar esse presente para nós e para o torcedor. Alan, boa noite, parabéns pela vitória. Mais uma vez, você não consegue repetir a escalação por uma série de problemas. E aí eu primeiro queria te perguntar, quando se ganha um jogo, normalmente os defeitos eles ficam em segundo plano. O que é que você não gostou do seu time hoje? E segundo, até que ponto lhe preocupa essas ausências que você está tendo constantemente no time por conta de lesão, por conta de desgaste muscular? Boa noite. Eu concordo com você e sempre repito isso, né? Quando a gente ganha, a gente não tem que analisar as coisas achando que está tudo certo, e quando perde a gente também tem que ter o equilíbrio de analisar que não está tudo errado. E hoje eu acho que no primeiro tempo a gente começou a querer pressionar o Sport de uma maneira desorganizada, deixamos um buraco no meio de campo que a gente conseguiu corrigir durante o primeiro tempo e principalmente no intervalo. O que eu falei para eles, que competitividade não poderia prevalecer sobre a leitura de jogo. Nós tínhamos que ler o jogo durante o tempo todo, e foi isso que aconteceu. Então a gente conseguiu corrigir algumas coisas. A gente fica triste porque o Bárcia entrou muito bem, muito bem. Esse é o Bárcia que a gente conhece, é o Bárcia que a gente vê no dia a dia, e é o Bárcia que a gente acredita e confia. Infelizmente acabou sentindo um desconforto, vai passar por exame aí mais detalhado, a gente espera que volte o mais rápido possível. E jogadores desgastados, né, é uma coisa que no primeiro trimestre, quadrimestre, é meio que normal em todas as equipes, infelizmente, né? Mas a gente tem que superar, contar com o elenco, deixar todo mundo envolvido no processo. Eu acho que isso é fundamental, a gente fazer no dia a dia e trabalhar. Vamos ter uma semana aí principalmente para recuperar os atletas, mas também vamos procurar trabalhar para corrigir alguns pequenos detalhes ali que de repente pode fazer a diferença, principalmente
no quesito de finalização. Acho que a gente pode finalizar um pouquinho mais a nossa jogada, né? Estamos sendo um pouquinho precioso de esperar um pouquinho mais o melhor momento para poder finalizar, ou querendo fazer uma assistência no momento que é para definir a jogada. E defensivamente eu acho que a gente vem consolidando. O Lohan é um jogador muito importante, vem de lesão, ainda não está 100% fisicamente, e mostrou hoje que dá uma tranquilidade maior para o Marco Antônio poder jogar. E também para a gente poder descansar o Marco Júnior, que é um jogador que veio de fora do país, num ritmo diferente, acabou sentindo a sequência de jogos e caiu. Isso eu conversei com ele tranquilamente e caiu um pouco de rendimento, e eu tenho certeza que com essa semana aí para recuperar também vai voltar a render da maneira que a gente esperava. E é o que eu falo sempre, a gente não pode contar com apenas 11, 12 jogadores, nós temos que contar com o elenco. O Belão, que muitas vezes foi contestado e em alguns momentos até com razão, entrou muito bem dando a sustentação. O Guilherme entrou muito bem readquirindo confiança, e assim a gente vai procurando recuperar todo o elenco para poder contar com todos os jogadores e tomar a melhor decisão em cada partida. Alan, boa noite. Queria fazer, você falou agora um pouco sobre a questão do Marcos Júnior, né? Da não utilização, poupando o jogador por conta dessa sequência, o desgaste físico, mas eu queria até que você avaliasse, né, o encaixe que chamou a atenção, né, nas duas partidas, contra o Vitória e hoje, né, da dupla com o Marco Antônio e o Lohan. E estendo também a pergunta sobre a dupla que foi montada por você na zaga hoje, com o Joécio e o Rafael Vaz, dois jogadores super experientes, né? Você já tinha elogiado o Joécio depois da partida contra o Vitória. Eu queria que você avaliasse o encaixe desses 4 jogadores, a dupla defensiva, a dupla de volantes, e estender um pouco mais a pergunta, mesmo com a efervescência depois do jogo, numa vitória no Clássico. Você já tem ideia de como é que vai ser o próximo compromisso, que será contra o Afogados, uma equipe que vocês conhecem bem e que venceram fora de casa, né? Boa noite. Falando do Lohan, né, e do Marco Antônio, são jogadores que se completam muito bem, são jogadores que têm características que se encaixam, né, com mais facilidade. O Marco Antônio, ele é um meia de origem, é um jogador que está se adaptando cada vez mais nessa posição e tem uma condição física muito grande, uma imposição física muito grande. Então a gente conta com ele. E o Lohan já é um jogador mais experiente, que conhece mais o setor, que conhece os atalhos, né, do meio de campo, vem se consolidando cada vez mais como um dos jogadores que mais roubam bola na nossa equipe, e vem melhorando num quesito que no começo da competição eu via que estava ainda precisando de alguns ajustes, que é essa alimentação após a recuperação da bola, né? É você roubar a bola, mas não entregar para o adversário. Então ele vem evoluindo, assim como o Marco Antônio, e cria uma competitividade alta, né? O Marco Júnior mostrou que tem qualidade, que tem potencial, mas acabou sentindo fisicamente em alguns momentos e consequentemente caiu de produção, e é por isso que a gente procura no dia a dia analisar as melhores opções. E aproveitando para responder a tua segunda pergunta, o Joécio é a mesma situação. O Joécio é um jogador, como eu falei na última entrevista, não é à toa que um atleta durante 2, 3 anos, aí, os últimos 2, 3 anos, fez 60, 70 partidas numa Série B. Então ele tem serviço prestado, vamos dizer assim. E ele teve uma infelicidade muito grande no começo da pré-temporada, que foi uma fratura no dedo do pé. E isso acabou atrasando muito. E é um jogador que se dedica no dia a dia, mora no CT. O comprometimento dele é tão grande que ele abriu mão de estar com a família para morar no CT. Então esses pequenos detalhes acabam fazendo a diferença. No momento que a gente precisou dele como um terceiro, às vezes nem sendo relacionado, continuou trabalhando do mesmo jeito e hoje foi recompensado. Poderia até ser recompensado num gol a favor, né? Teve 2 cabeceios ali que por pouco acabou não entrando. Então a gente sabe que esses jogadores têm um perfil que pode suprir conforme a necessidade nossa, né? Então, mesmo os 2 sendo experientes, são jogadores que se cuidam, têm uma entrega de dia a dia muito grande, e eu fico muito feliz por Joécio, porque é um cara humilde, é um cara que trabalha diariamente, assim como todos, mas que tem um perfil de liderança que não é pelas palavras, mas sim pela atitude. Então, mais do que merecido a partida que ele fez hoje, muito consistente, muito segura, e transmitindo essa segurança para os nossos outros setores durante o jogo. E a última pergunta em relação a gente ainda não sabe, né, se vai ser sábado ou domingo, acho que não foi confirmado para nós. Já foi confirmado? Então,
a gente vai se programar, recuperar os atletas, tomar a melhor decisão possível e se preparar para mais essa decisão, que a gente sabe o quanto é importante a gente manter, né, essa entrega, essa competitividade alta que a gente vem mantendo nas últimas partidas. Hoje é rodada dupla. O Náutico vai contratar mais um volante, o Igor, para a jornada, vai passar para a segunda. A diretoria já não passou um prazo, você já está mapeando desse atleta. O que a gente pode falar desse volante que está chegando? Estamos aí trabalhando diariamente, né? É difícil você encontrar jogador à disposição e que possa chegar e já suprir uma carência, entre aspas, né? Numérica, carência numérica que a gente tem. Nós estamos monitorando, estamos negociando, conversando, mas não tem nada concreto ainda. As situações ainda são de muita procura, mas pouca oferta, né? Os campeonatos estão em andamento, ninguém quer se desfazer de atleta nesse momento, mesmo você pagando multa ou coisa parecida. Então é uma dificuldade que a gente vem encontrando, mas é como eu falei, e vem procurando também criar soluções dentro do grupo, dentro do nosso próprio elenco. Então estamos monitorando, estamos atentos, mas não temos ainda nada definido, nada concreto, mas estamos aí dando uma prioridade muito grande, até porque, como você falou, a lesão do Igor, se não me engano, ela é cirúrgica, né? Então vai determinar aí um tempo um pouco maior para que ele retorne. O professor falava muito numa falta de equilíbrio entre partidas do Clube Náutico Capibaribe, mas agora me parece que com esses empates, mesmo com a derrota para a partida contra o Retrô, ali foi um divisor de águas que serviu para muita coisa. E a última semana foi uma semana de equilíbrio. Agora parece que o time realmente entrou nos trilhos do que o senhor deseja para o Náutico. Eu vejo que a gente ainda tem margem para evoluir. E vamos continuar procurando trabalhar para evoluir. Mas, como você falou, o último jogo contra o Retrô doeu muito na gente, porque nós tivemos uma postura, né, no primeiro tempo e outra totalmente diferente no segundo tempo, e pagamos o preço. Essa oscilação, a gente sabe que não é uma exclusividade nossa, né? Muitas equipes vêm oscilando, umas mais, outras menos. É um começo de temporada, são jogos seguidos de jogos. Nós temos tempo para recuperar e não para treinar. Ter um treinamento efetivo de 1 hora, 1h30 é praticamente impossível. Só que a gente não pode mudar a nossa característica de identidade. E é isso que foi cobrado depois do jogo do Retrô, é isso que foi conversado. Errar faz parte do jogo, você não jogar bem faz parte do jogo, mas você perder a tua identidade competitiva não faz parte do jogo. Então acho que isso deu uma consistência maior para nós, deu uma consistência de encarar de frente, sabendo que a gente vai ter que competir todos os jogos. E acho que esse perfil é o mais importante da equipe, essa identidade. Dentro da identidade a gente consegue fazer os ajustes mais finos que são necessários, mas eu concordo com você que essa consistência, eu acredito que ela vai ser mais determinante daqui para frente. Obrigado.